Aras e saudando os advogados aqui presentes, vamos dar início, então, à 17ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, iniciando pela leitura da ata da sessão anterior. 7ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 9 de junho de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h19, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Uma observação, considero aprovada a ata. Vou fazer uma rápida resenha da sessão do dia de ontem, apregoando o recurso ordinário 1209-429, que trata exatamente da responsabilidade civil do Estado em relação ao profissional da imprensa ferido em situação de tumulto durante cobertura jornalística. Após o ministro relator, o ministro Marco Aurélio, conhecia do recurso ordinário e dava-lhe provimento para, reformando o acórdão recorrido, a afastar a culpa exclusiva da vítima e assentar a responsabilidade do Estado por dano causado. Aí fixou uma tese. Como cada um fixou uma tese, nós vamos discutir a tese ao final. Aí, posteriormente, o ministro Alexandre de Moraes, que acompanhava o relator para dar provimento ao recurso ordinário, mas propunha uma outra tese que nós vamos discutir no final, e do voto do ministro Edson Fachin, que também acompanhava o relator para dar provimento ao recurso, acolhendo integralmente os pedidos formulados, também propondo uma tese, pediu vista dos autos o ministro Nunes Marques. E Vossa Excelência, ministro Nunes Marques, tem a palavra para o seu voto, que Vossa Excelência pediu que se deixasse para o dia de hoje. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhores advogados, senhora secretária da sessão, meu boa tarde a todos. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Alexandro Wagner Oliveira da Silveira contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em suas razões, o recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 1º, incisos 1 e 5º, caput, incisos 9, 14, artigo 37, parágrafo 6º, artigo 220, caput, e parágrafo 2º da Constituição da República. Está sem som, não está? Os senhores estão ouvindo? O ministro Nunes Marques ficou sem som. Consegue me ouvir, presidente? Agora voltou. Voltou? Pode prosseguir. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Alexandre Wagner Oliveira da Silveira contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em suas razões, o recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 1º, incisos 2 e 3, artigo 5º, caput, incisos 9 e 14, artigo 27, parágrafo 6º, artigo 220, caput, e parágrafo 2º da Constituição da República. Cabe salientar que a presente controvérsia chegou à Corte via agravo em recurso especial, em recurso extraordinário, que no primeiro momento foi desprovido pelo relator Marco Aurélio, porquanto a matéria constitucional não havia sido pré-questionada, enunciados de súmulas 282, 356 do Supremo Tribunal Federal, e demandaria o reexame do conjunto fático probatório enunciado da súmula 279 desta Suprema Corte. No entanto, o agravo interno, o ministro relator reconsiderou a decisão, assegurando assim o seguimento do presente recurso extraordinário, por entender que o tribunal de origem, ao consignar a espécie, houve culpa exclusiva da vítima, assentou premissa a violar o direito ao exercício profissional. O plenário virtual, por maioria, reconheceu a repercussão geral do tema pertinente à responsabilidade civil do Estado em relação a profissional de imprensa ferido em situação de
durante cobertura jornalística. Tema 1055. Na sessão virtual de 14 de agosto de 2020 a 21 de agosto de 2020, após o relator haver proferido o voto no sentido de dar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, o ministro Alexandre Moraes pediu vista. E então, o ministro-presidente designou o feito para julgamento na sessão presencial de 9 de junho de 2021. É o breve relatório. Passo ao voto. Em recurso extraordinário. Excelência, pode passar o voto. Em recurso extraordinário de repercussão geral, o desejo de fazer justiça, no caso concreto, não pode ser maior do que a reflexão sobre os efeitos transcendentes da manifestação do Supremo Tribunal Federal para casos atuais e futuros que tramitem na Justiça. É ponto assente na doutrina e na jurisprudência que a culpa exclusiva da vítima atenua ou mesmo exclui a responsabilidade patrimonial do Estado por danos causados a terceiros. Todos, Eli Lopes Meireles, curso de Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros, 35ª, página 658. Logo, em processos dos quais esse tema é agitado, não se estabelece nenhuma controvérsia sobre a questão jurídica em si. O que normalmente ocorre é uma investigação empírico-probatória para desvendar se, no caso concreto, ocorreu ou não a culpa da vítima e se ela foi determinante para o evento. A causa que temos em mesa não escapa desse figurino. Também aqui o que se discute é se o repórter teve ou não culpa pelo evento danoso. Ora, isso, com a devida vênia, é tema eminentemente probatório, sobre o qual a instância de origem é soberana, conforme entendimento cristalizado na súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, que vem sendo reiteradamente aplicada em processos semelhantes a este. Agravo regimental no recurso extraordinário, administrativo, responsabilidade civil do Estado, indenização por danos materiais, colisão de veículo em poste instalado em local supostamente impróprio, culpa exclusiva da vítima, impulsionamento, conjunto fático probatório, incidência da súmula 279, agravo regimental desprovido. RE 945343, relator, ministro Luiz Fux, primeira turma, publicado no Diário de 27 de maio de 2016. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, direito civil, responsabilidade objetiva, culpa exclusiva da vítima, necessidade do revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, incidência do enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal, aos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. ARI 911-269, relator ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário de 13 de novembro de 2015. Recurso extraordinário com agravo, reiteração da tese do recurso inadmitido, subsistência da decisão agravada, administrativo, responsabilidade objetiva do Estado, alegação de culpa exclusiva da vítima, necessidade de reexame de fatos e provas, impossibilidade, incidência da súmula 279. ARI 1.190.232, relator Ricardo Lewandowski, publicado no Diário de 30 de maio de 2019. No mesmo sentido, culpa exclusiva da vítima, nexo de causalidade, fatos e provas, reexame, impossibilidade, precedentes, inadmissível em recurso extraordinário reexame de fatos e das provas dos autos, incidência da súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, área 1.262.231, relator ministro Dias Toffoli, publicado no Diário de 15 de maio de 2020. No mesmo sentido, agravo interno 763.873, relator ministro Roberto Barroso, publicado no Diário 18 de março de 2014. Pode-se cogitar de avaliar a controvérsia não na perspectiva estrita da situação particular do autor da ação, mas sim numa ótica mais geral, para estabelecer um estándar interpretativo para as hipóteses análogas. Ora, mas para que isso seja possível, é preciso delinear muito bem a situação tipo sobre a qual se quer estabelecer a tese.
E o ferimento a um jornalista pela polícia no evento público pode apresentar-se sob muitas modalidades diferentes, que não podem ser reduzidas a misteriosas. As situações reais são muito matizadas. Há o jornalista que acompanha a polícia com autorização desta, e às vezes até com o uso de coletes e equipamentos de proteção cedidos pela própria polícia. Há o jornalista que se infiltra na multidão, com ou sem o conhecimento da polícia, mas com o uso de roupa que o destaca e o identifica como jornalista. Há o jornalista que casualmente depara com o tumulto e resolve cobri-lo de forma imediata, sem maiores formalidades ou comunicações prévias. Há o jornalista que desobedece ordens para se afastar do tumulto. E há até mesmo o jornalista que se mistura com os personagens da ação, buscando um melhor entendimento e uma experiência radical da notícia. Aquilo que no jargão próprio se chama de jornalismo cônjuge. Por outro lado, os eventos tumultuários também não são redutíveis a um padrão homogêneo. Há passeatas que começam tranquilas e, inesperadamente, sem que houvesse qualquer indicativo anterior nesse sentido, explodem em violência. As rixas generalizadas que são esperadas depois de certos eventos esportivos ou políticos. Aos eventos que não demandam o uso de força, mas em que um policial isoladamente provoca lesão em um participante. Há situações em que ferimentos acidentais são provocados em pessoas que sequer participam do evento. Há outras em que os próprios manifestantes se ferem reciprocamente. Enfim, excessiva qualquer generalização sobre a responsabilidade civil da administração em suas ações para controlar a ordem em eventos públicos. A casuística, debruçada sobre a miríade de arranjos possíveis, é que indicará a solução apropriada para cada evento particular. O caso dos autos é ilustrativo a esse respeito, pois ele tem muitos elementos acidentais que não podem ser abstraídos, reduzidos a uma questão jurídico-constitucional suscetível de deliberação em recurso extraordinário, muito menos para fins de fixação de tese para casos futuros. Para avaliar e revisar o caso em análise, seria preciso estudar novamente o acervo probatório e, quiçá, até determinar a realização de novas diligências, para debelar dúvidas sobre se, de fato, a vítima colaborou ou não para o evento danoso. Porém, isso não está no âmbito do recurso extraordinário, nem é missão de uma Corte Suprema. Entre os muitos inconvenientes da generalização da controvérsia, destaca-se o fato de que, quando se estabelece a discussão nesse nível tão abstrato, restam apenas duas opções para o intérprete, ambas ruins, com a devida vênia. A primeira, o jornalista ferido pela polícia em evento público deve sempre ser indenizado. O jornalista ferido pela polícia em evento público nunca deve ser indenizado. Posta assim, em termos maniqueístas e abstratos, a resolução dos casos particulares fica muito empobrecida, pois os juízes restarão privados da avaliação das características originais das demandas, imputando-se ao Estado, caso se adote a interpretação favorável à indenização, o dever de pagar em praticamente todas as ações propostas por jornalistas. Semelhante solução, com a devida vênia, acaba por transformar a responsabilidade civil do Estado em um seguro contra morte e acidentes pessoais em favor dos jornalistas, a cargo do poder público. Isso também pode ter impacto sobre as situações que o jornalista é ferido por terceiro, e não pelo agente público. Será mais interessante indicar o Estado como agressor, dada a certeza da indenização. A responsabilidade civil do Estado, no atual estágio do desenvolvimento doutrinário, cobre os riscos normais decorrentes da prestação dos serviços públicos. É certo que não se exige mais que o lesado comprove o dolo ou culpa da administração, mas daí não se pode extrair que a administração sempre e necessariamente tem de indenizar qualquer dano materialmente provocado por seus agentes, pois o nexo de causalidade pode, de fato, ter sido criado por ação ou omissão da própria vítima. Aliás,
Esse é um caso raríssimo em que é o comportamento da vítima e não do ofensor é que determina ou não o dever de indenizar. A adoção de uma tese abstrata sobre o problema da responsabilização civil da administração por ferimentos produzidos em jornalistas que cobrem manifestações implicaria ainda a obliteração de qualquer controvérsia sobre a culpa concorrente da vítima, que não elimina, mas reduz o montante da indenização. Outro ponto que me chama a atenção é a responsabilidade civil, é que a responsabilidade civil tem a sua sede constitucional no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, e exclusivamente nele, com a única exceção da responsabilidade civil por danos provocados por acidentes nucleares, que está no artigo 5º, inciso 23, a linha D da Constituição Federal. A invocação de preceitos constitucionais relacionados à liberdade de imprensa, com a devida vênia, não tem pertinência com o tema. A qualidade especial da vítima de dano não foi considerada pela Constituição para a fixação da responsabilidade civil do Estado. Pelo contrário, ao adotar a responsabilidade objetiva, a Constituição impôs a toda a sociedade uma espécie de solidariedade ampla, de tal maneira que o dinheiro dos tributos arrecadados por todos indenize o cidadão, seja jornalista ou não, pelo dano especialmente provocado. Estipular uma tese de responsabilidade civil com base na profissão da vítima seria dar uma categoria de pessoas, por via interpretativa, proteção patrimonial maior do que aquela conferida aos demais cidadãos brasileiros, e não a norma constitucional que autorize essa proteção especial. A profissão, a idade, a condição econômica, a extensão do ferimento, etc., tudo isso pode servir de elemento para a mensuração do valor da indenização, à luz das circunstâncias do caso concreto, mas não pode ser critério para a definição da própria responsabilidade civil, simplesmente porque não há previsão constitucional nesse sentido. A liberdade de imprensa, como qualquer liberdade, implica riscos. O profissional de imprensa, como qualquer cidadão, não está livre de sofrer acidentes no seu trabalho. E é claro que o jornalista ferido por abuso ou imperícia policial deve ser sim indenizado. Não estou negando isso de forma alguma. O que acontece é que não se pode, sob o argumento da liberdade de imprensa, instituir a regra abstrata de que a vítima, apenas pelo fato de ser jornalista, nunca contribuirá para o evento danoso. Assim, jornalistas que assumem riscos extremos, imprudentemente contrariando todas as normas de segurança, seriam indenizados depois por eventuais danos por eles sofridos. Ou seja, a sociedade pagaria pela concretização do grave risco assumido voluntariamente por ele. Essa solução já adotaria a concepção da teoria do risco integral, que não está na base do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, conforme se pode colher na unanimidade da doutrina nacional. Com as devidas vênias do ministro relator, dos ministros que já o acompanharam e provavelmente de todos os demais que o acompanharão, divirjo de suas excelências e considero que a aplicação de excludente de responsabilidade civil não viola o direito ao exercício profissional e nem mesmo o direito ao dever de informação, tendo em vista que o exercício desses direitos não pressupõe o reconhecimento de uma garantia automática de indenização pelo poder estatal aos profissionais de imprensa em situações de exposição voluntária ao perigo, ou ainda por sofrerem lesão em decorrência de caso fortuito ou de força maior durante a realização de coberturas jornalísticas. Em outros termos, esses direitos constitucionais não têm a dimensão necessária para que se possa assentar genericamente que a responsabilidade civil objetiva do Estado em relação ao profissional da imprensa ferido durante cobertura jornalística, no contexto de manifestações de tumultos, passe a ser orientada pela extremada teoria do risco integral, que, diversamente da teoria do risco administrativo, não admite o rompimento do nexo causal pelas causas de excludente de responsabilidade. Destaco que o entendimento desta Corte é no sentido de que o sistema jurídico brasileiro não adotou a teoria do risco integral. Recurso extraordinário 841.526, Rio Grande do Sul, de relatoria do ministro Luiz Fux. E recurso extraordinário 234.010, Rio de Janeiro, relatoria do ministro Carlos Veloso. As causas
exclusão da responsabilidade, caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro, não retiram a ilicitude da conduta, tampouco se confundem com as causas de exclusão da ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa e exercício regular do direito. Como é sabido, estas últimas, embora eliminem a ilicitude da conduta, não afastam necessariamente o dever de reparar o dano, ao passo que as primeiras, excludentes de responsabilidade, rompem o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, descaracterizando a responsabilidade pelo eventus dano. Portanto, as excludentes de responsabilidade são aferidas no exame concreto e particular do nexo de causalidade. Voltando ao caso dos autos, tenho que as instâncias de origem estabeleceram que a culpa exclusiva da vítima ocorreu. Não se pode, nessa instância extraordinária, revisitar tal matéria, nem para julgar novamente o caso, por força da súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, e muito menos para estipular uma tese abstrata para casos futuros. O Tribunal de Origem expressamente afirmou, bem ou mal, que pela prova dos autos foi possível inferir que o autor se colocou na situação de risco. Vejamos, abro aspas, o autor, embora não fosse um dos manifestantes ou um daqueles que diretamente provocou o tumulto ou causou a reação policial, encontrava-se no local como repórter fotográfico no meio daquela confusão, ou seja, entre os manifestantes e os policiais, buscando extrair fotografias do que ocorria, e assim realmente colocou-se em situação de risco ou de perigo, que sai inerente à sua profissão. Folhas 267 e 432. Permanecendo então no local do tumulto, dele não se retirando ao tempo em que o conflito tomou proporções agressivas e de risco à integridade física, mantendo-se então no meio dele. Nada obstante seu único escopo de reportagem fotográfica, o autor colocou-se em quadro no qual pode afirmar ser dele a culpa exclusiva do lamentável episódio do qual foi vítima. Fecho aspas. Não há como escapar dessa premissa sem reavaliação dos fatos e das provas. E mesmo que se pudesse revisar o caso a fundo, isso não autorizaria a fixação de uma tese para casos futuros, dado que o evento em análise não representa uma amostra relevante de todas as possíveis configurações fáticas que podem suceder a respeito do ferimento de jornalistas em eventos públicos. Então, senhor presidente, pedindo a mais respeitosa vênia aos que pensam de forma contrária, eu inauguro a divergência e, muito provavelmente, a encerro também. Muito obrigado, ministro. Presidente. Pois não. Eu poderia só fazer um breve à parte, Vossa Excelência? Só uma... Com todo prazer, ministro Alexandre Moraes. Obrigado, presidente. Bem, cumprimentando a todos, presidente Luiz Fux, a vice-presidente Rosa Weber, a ministra Carmen, a todos os ministros, e agora, em especial, o ministro Nunes Marques. Eu gostaria só de fazer uma observação, até porque a minha grande preocupação do voto proferido ontem foi exatamente não adotar a teoria do risco integral. Por isso que, inclusive, na tese, propus algumas condicionantes. A única observação que eu gostaria de dizer é que a mera análise fática já exclui, com todas as vênias, os posicionamentos em contrário, já exclui a possibilidade de culpa exclusiva da vítima. E por que isso? Esses projéteis de borracha, né, as balas, chamadas balas de borracha, elas foram criadas e utilizadas pela primeira vez em 1970 pelos ingleses contra os irlandeses, a Irlanda do Norte, naqueles problemas que duraram mais de uma década. E desde então, de 1970 até hoje, e hoje, em todos os protocolos das polícias militares do Brasil, e especificamente no protocolo da Polícia Militar de São Paulo, a bala de borracha ela só pode ser desferida da cintura para baixo. É um protocolo mundial e eu garanto aqui, é o protocolo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que o direcionamento deve ser da cintura para baixo. Se o ferimento for da cintura para cima, só isso já mostra a imperícia e a imprudência daquele que manuseou. No caso, quando acerta o olho de uma pessoa,
obviamente, a culpa exclusiva, em qualquer situação da vítima, a culpa exclusiva já está afastada, porque ela não pode ser utilizada dessa maneira, porque são as únicas duas formas de retirar a característica de uma arma não letal, que é a utilização de projéteis de borracha, é atirar na face ou atirar próximo das costelas do coração. Então, por isso que todos os protocolos direcionam para que o tiro seja da cintura para baixo. Obrigado, presidente. Bueno, muito obrigado pela colaboração, ministro Alexandre Moraes. Agora passo a palavra, na ordem de votação. O ministro Fachin votou ontem. Agora passa a palavra ao ministro Luiz Roberto Barroso para o voto. Som. Boa tarde, ministro Luiz Fux, nosso presidente. Boa tarde, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, senhores ministros, senhores advogados. Presidente, meu voto é bastante breve e, na verdade, pedindo todas as vênias à divergência, eu estou acompanhando na fundamentação a posição já assumida pelo eminente relator, nosso decano, ministro Marco Aurélio, a quem cumprimento, e também pelos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Edson Fachin. A hipótese é relativamente simples de descrever. Um jornalista que cobria uma manifestação foi atingido por um disparo de uma bala de borracha que o atingiu no olho esquerdo, tendo ele perdido 80% da visão. E os fatos são incontroversos. Portanto, penso que nós não estamos revisitando a prova. Com base nesse fato, nessa causa petende, ele ingressa em juízo para postular uma indenização pelo dano sofrido. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no entanto, julgou improcedente o pedido por considerar que houve culpa exclusiva da vítima, que havia comparecido para cobrir uma manifestação e nela permaneceu mesmo quando degenerou em tumulto, fazendo a reportagem fotográfica daquele evento. De modo que o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo foi o de que o próprio jornalista teria se colocado em uma posição de risco e uma posição de perigo e, consequentemente, não faria jus à indenização. Essa é a hipótese descrita sumariamente. O pedido de indenização envolve, como nós sabemos, um caso que, em direito, nós chamamos de responsabilidade civil, que é o dever daquele que causa um dano de indenizar a vítima do episódio. E a responsabilidade civil se assenta tradicionalmente em 3 elementos: conduta culposa, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o dano. É preciso que aquele comportamento tenha sido o responsável pelo dano sofrido. Quando se trate, no entanto, de responsabilidade civil do Estado, cumprimento o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, que acaba de entrar aqui na minha tela. Quando se trate de responsabilidade civil do Estado, retira-se a qualificadora culpa da conduta e, portanto, não se exige para legitimar uma indenização em face do Estado que a conduta tenha sido culposa. E, portanto, basta que tenha havido uma ação estatal, um dano e um nexo de causalidade entre uma coisa e outra. A lógica que justifica a responsabilidade civil, como nós bem sabemos, é que se a atuação do Estado, que representa a coletividade,
causa um dano a alguém, toda a coletividade deve repartir entre si o ônus da reparação daquele dano. Essa é a lógica da responsabilidade civil objetiva, singelamente posta. A responsabilidade civil do Estado, todavia, ela não subsiste caso o dano tenha decorrido de uma culpa exclusiva da vítima. Portanto, narrei a hipótese fática, narrei brevemente o quadro jurídico e agora aplico uma coisa à outra para entender que o jornalista tem direito à indenização e que não me parece acertada a caracterização de culpa exclusiva da vítima. Porque quando um jornalista cobre um evento, documenta uma manifestação, mesmo que ela eventualmente degenere em tumulto, mais do que exercendo um direito próprio, ele está exercendo um direito da coletividade, na verdade, um direito de cada um de nós, que é o direito de sermos adequadamente informados sobre o que está acontecendo. A liberdade de expressão, para além de ser uma manifestação da dignidade da pessoa humana, ela também é indispensável para a democracia, para que haja uma livre circulação de informações, de ideias e de opiniões, e ela também é imprescindível como registro histórico, registro da história que está acontecendo. O jornalismo é o registro da história corrente e, portanto, o jornalismo representa uma fonte de aprendizado para as novas gerações. O que é jornalismo hoje vai ser a história do dia seguinte. Portanto, o jornalista não estava lá propriamente correndo um risco em nome próprio ou por interesse próprio. Ele estava lá correndo um risco pelo interesse público, que todos nós temos de saber exatamente o que acontece em uma manifestação e se a repressão policial se deu de maneira proporcional. Eu desconhecia esse protocolo que o ministro Alexandre de Moraes acaba de narrar, de que os tiros de borracha devem ser da cintura para baixo. Pode ser dolorido também, mas independentemente do protocolo, a verdade é que, mesmo que não tivesse havido uma quebra de protocolo, mesmo que ele tivesse sido atingido, digamos assim, no joelho, ainda assim, se tivesse sofrido um dano por estar fazendo uma cobertura jornalística de um evento de interesse público, tendo sido o dano causado por um agente estatal, eu acho que haveria, sim, responsabilidade civil do Estado e o consequente dever de indenizar. Por essa razão, presidente, eu estou acompanhando a posição do eminente relator, os seus fundamentos, só porque é a praxe na minha elaboração de votos, eu concluo com uma breve tese, mas, evidentemente, vamos discutir lá ao final, mas digo eu, o Estado responde civilmente por dano causado a profissional de imprensa que, ao realizar cobertura jornalística de manifestação pública, é ferido por agente da Força de Segurança. Um pouco diferente no enfoque da conclusão do ministro Marco Aurélio, da tese do ministro Marco Aurélio, um pouco mais próxima da primeira parte da tese do ministro Alexandre de Moraes. Eu recebi agora a tese também do ministro Fachin e vou lê-la para ver se produzimos um específico consenso nessa matéria. Portanto, presidente, eu estou julgando procedente estou julgando procedente o pedido e acolhendo as razões do recorrente em particular. Como voto, presidente? Muito obrigado, ministro Gilberto Barroso. Passo a palavra agora à Sua Excelência, nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber.
Som. Agora sim, presidente. Agradeço, desejo a todos uma boa tarde. Saúdo os eminentes colegas na pessoa do relator, nosso decano, ministro Marco Aurélio. Saúdo também o eminente Procurador-Geral da República, doutor Augusto Ara, as advogadas e advogados presentes e os senhores servidores. Senhor presidente, parece-me que os fatos já estão bastante esclarecidos, fatos estes consagrados e consignados no acórdão recorrido, acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, e tais fatos ocorreram em 2003, durante uma cobertura jornalística de greve em São Paulo, quando o fotógrafo sofreu ferimento no olho e perdeu quase totalmente a visão, inclusive porque ele já tinha um problema congênito no outro olho. No momento, havia um confronto generalizado entre grevistas e policiais. Na verdade, houve uma condenação em primeiro grau, que foi revertida, a indenização, que foi revertida em segundo grau. E contra esta conclusão, interposto o recurso extraordinário, a que o eminente relator propõe provimento, no sentido de afastar o que se entendeu como causa excludente da responsabilidade, a culpa exclusiva da vítima, e assentar a responsabilidade do Estado pelo dano causado. Extrai-se, senhor presidente, como também já foi dito, do acórdão recorrido, que houve um presumido disparo policial, tiro com balas de borracha, que gerou o dano. Mas a vítima, pela ótica do Tribunal de Justiça de São Paulo, sublinho, talvez por não se ter desviado da vala, teve a ela atribuída culpa exclusiva. Essa tese, na minha visão, já seria em si equivocada, pela simples constatação de que a vítima não tomou parte do confronto entre manifestantes e policiais. Era um terceiro, um profissional de imprensa, alheio ao conflito. E se deste não participava, não há data vênia como se lhe imputar responsabilidade alguma. Contudo que essa Suprema Corte já reconheceu culpa exclusiva da vítima em caso de responsabilidade estatal, quando houve o falecimento de pessoa que surfava sobre um trem de passageiros e veio morrer eletrocutada. Falo do recurso extraordinário 234.010, agravo regimental, segunda turma, sob a relatoria do ministro Carlos Veloso, publicação em 23 de agosto de 2002. Na época, consignou-se que a Constituição não acolhe a teoria do risco integral. Naquele caso, da vítima surfando sobre um trem, sobreleva a gravidade dessa conduta, pois a vítima escolhera trafegar sobre o trem ao invés de permanecer no interior do vagão. Nesta hipótese, nesta que estamos a examinar, não houve, repito, participação alguma do fotógrafo no evento, de que ele apenas fazia cobertura no exercício de sua atividade profissional, a menos que se admita, como fez o Tribunal de Justiça de São Paulo, com a devida vênia, que sua simples presença física no momento do confronto fosse suscetível de caracterizar tal situação. Tal compreensão implica inviabilizar o exercício da atividade jornalística em qualquer situação de risco. Se a simples presença do repórter é causa excludente de responsabilidade por qualquer dano que venha a sofrer, impõe-se a sua ausência e, com isso, limitada se encontra a atividade justamente em situações que, de modo geral, exigem tal presença, mas em um Estado democrático de direito.
A decisão recorrida, por isso mesmo, a meu juízo, desborda dos limites da responsabilidade civil do Estado e ofende, de modo claro, bens jurídicos outros protegidos constitucionalmente. Não se trata de estabelecer apenas o alcance da responsabilidade civil, mas o livre exercício do jornalismo, valor essencial, sublinho, nas democracias. Há, portanto, fundamento constitucional a revisão do julgado, pelo que eu acompanho, senhor presidente, na íntegra, o eminente relator, dando provimento ao recurso. Porém, peço vênia para guardar reserva quanto à amplitude da tese sugerida, que nos termos em que posta equivale, na minha visão, a admitir a teoria do risco integral, não prevista na Constituição. Por mais que se reconheça a envergadura constitucional da liberdade de imprensa e o valor do exercício da profissão de jornalista, a correlação entre jornalismo e responsabilidade do Estado não afasta a possibilidade de reconhecimento de eventual cláusula excludente de responsabilidade dentro da teoria do risco administrativo. Se o jornalista, por exemplo, escolhe tomar parte do conflito, afrontando fisicamente os policiais, os contornos fáticos são diversos e precisarão ser valorados em seus próprios termos, que estão, na minha visão, autorizados pela Constituição. Por isso, senhor presidente, eu voto pelo provimento do recurso extraordinário, com o restabelecimento do juízo de procedência do pedido indenizatório, conforme definido pelo relator, porém, endosso uma redação restritiva da tese, de modo a afastar a adoção da teoria do risco integral. Em suma, entendo que o Estado é responsável por danos causados a jornalista que, no exercício lícito da profissão, é ferido por ato imputado a agente público, não sendo aplicável excludente de responsabilidade consubstanciada na culpa exclusiva da vítima, quando essa se limita a estar presente no local dos acontecimentos potencialmente perigosos, como condição necessária ao exercício profissional. Eu voto, senhor presidente, que parece-me, digamos, se alinha ao voto e à fundamentação proposta pelo eminente ministro Alexandre de Moraes com relação a essas peculiaridades. Agradeço. Pois não, ministra Rosa Weber, muito obrigado. Passa a palavra agora ao ministro Dias Toffoli. Boa tarde, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhoras advogados, servidores, todos que nos acompanham. Eu dou provimento ao recurso, senhor presidente, pedindo vênia ao ministro Nunes Marques, e quanto à tese, eu vou aguardar o momento da sua discussão específica, na medida em que há mais de uma proposição de tese. Mas, quanto ao sentido do recurso extraordinário, eu acompanho o relator. É como voto. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Passo a palavra agora à sua excelência, ministra Carmen Lúcia. Som. Senhor presidente, senhores ministros, que cumprimento na pessoa do ministro relator, ministro Marco Aurélio, também eu, senhor presidente, cumprimentando também os senhores advogados, senhor procurador-geral, também eu, senhor presidente, vou pedir todas as vênias ao ministro Nunes Marques para acompanhar o ministro relator no que se refere ao provimento do recurso. E peço vênia porque, como já foi aqui reiterado, a responsabilidade administrativa do Estado, essa responsabilidade extracontratual, há de ser interpretada segundo princípios maiores da Constituição, incluída aí o princípio da República, do artigo 1º, porque não há república sem responsabilidade dos agentes públicos, mais ainda do que se tem em relação a uma condição de horizontalidade nas relações entre os particulares, está fixada de forma expressa no artigo 37, no seu parágrafo 6º, e eu lembraria, senhor presidente, que é da democracia que o Estado responda pelos danos que causar e que, neste caso, é incontroverso.
Ministro Nunes Marques, na esteira do que já foi dito, que o sistema brasileiro não acolhe o princípio da responsabilidade integral, salvo em casos específicos, mas também é certo que não se restringe ao que está posto no artigo 37. Basta ver que no artigo 5º, inciso 75, a Constituição é expressa ao prever que o Estado indenizará no caso de erro judiciário. E, portanto, não se acaba a formulação constitucional da responsabilidade apenas no artigo 37, parágrafo 6º, que há de ser interpretado, evidentemente, de acordo com os princípios maiores da Constituição. Rapidissimamente, senhor presidente, lembro apenas que quando não se tinha uma norma constitucional com a extensão que hoje se tem, alguns administradores, que a gente hoje rotularia de democratas, acolheram a responsabilidade quando não havia essa previsão, nem uma jurisprudência tão sedimentada. Eu lembro que é comum se citar em Minas Gerais um caso na década de 50, quando o então advogado do Estado falou ao governador Juscelino Kubitschek que uma criança tinha caído e se machucado por falha num brinquedo numa escola estadual. E que, então, a mãe queria indenização, ao que o JK teria dito, é apenas para ver quanto é a indenização. E me lembro também que, na década de 80, o então secretário do governador Mário Covas, professor José Afonso da Silva, também num caso em que não havia previsão expressa por causa de um tumulto, ao explicar para o governador, recebeu a determinação do governador Mário Covas, que era para ver como se fazer a indenização. A mesma coisa aconteceu quando houve o que seria um erro, o que teria sido um erro da administração pública ou de seus agentes, no caso da escola de base, que ficou tão famosa no Brasil por um gravame tão grande. Não se discutiu em que ponto, se era responsabilidade integral, se era responsabilidade administrativa, qual a extensão. Sabia que o Estado tinha que responder, porque a responsabilidade é inerente ao princípio democrático que constitui um Estado. E por isso, nesse sentido, quando um jornalista que cumpre uma função social pelo que o recorte profissional, em um outro caso, haverá sim de ser considerado o jornalista ou o profissional, por exemplo, da medicina, muitas vezes ele atua sim em nome da sociedade, como parte da sociedade. No caso do jornalista, nem se diga, porque a cobertura do fato, como está acontecendo, no momento que está acontecendo, com todas as consequências, é fonte permanente de riscos inerentes à profissão, mas por isso mesmo de cuidados que precisam de ser dados pelo Estado. Por isso, acho que pela própria condição de cumprir uma função social que o jornalista o tempo todo empreende em benefício de toda a sociedade, na garantia da democracia, há de se relevar exatamente os contornos da responsabilidade administrativa ou extracontratual do Estado, que é o caso especificamente. Ademais, o que se põe no acórdão recorrido chega a ser quase bizarro quando se afirma que o jornalista não teria se desviado da bala. Imagina se a cada momento do que nós estamos vendo tão amarguradamente no Brasil, de pessoas mortas por causa de balas chamadas perdidas, mas que acham suas vítimas, se a gente tivesse que levar em consideração esse tipo de observação, mais ainda pelo Poder Judiciário, com todas as vênias da compreensão e da exposição feita. Por isso mesmo, incontroversos os fatos, tal como já foi relevado aqui, o que afasta a aplicação da súmula 279, o que não pede em nenhum momento que seja refeito, reavaliada a prova ou acervo probatório produzido, certo é que há um quadro de incontroversa responsabilidade do Estado, ainda que não se tivesse a expressão do parágrafo 6º do artigo 37, mas como próprio de um Estado responsável, e não vou acreditar que o Estado possa ser leviano numa república democrática. Portanto, pela própria responsabilidade decorrente dos quadrantes principiológicos da Constituição, tenho que há de ser dado provimento ao recurso nos termos feitos pelo ministro relator. Apenas quanto à tese, também eu me conduzo muito mais próximo ao que foi exposto pelo ministro Alexandre de Moraes, mas também aguardo, porque o segundo item do que foi lido, ministro Alexandre, como só ouvi, não vi, então aguardo para me manifestar de uma forma mais específica. Mas, de toda sorte,
eu voto no sentido do provimento do recurso e da fixação da tese com os contornos que foram estabelecidos previamente, com as restrições que já foram aqui estabelecidas quanto à dicção da tese apenas. Como voto, senhor presidente, agradecendo a palavra. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia, pelo voto. Passo a palavra agora à sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Cumprimento todos os presentes na pessoa de vossa excelência. Senhor presidente, eu vou me ater aos contornos do caso concreto. Eu, tal como relator, entendo que não houve aqui, de forma nenhuma, culpa exclusiva da vítima a afastar a responsabilidade do Estado pelo dano causado, no caso, à vista deste profissional de imprensa. Eu, então, entendo que, neste caso, o profissional de imprensa agiu no exercício regular do direito, não se colocou em perigo, estava numa situação absolutamente normal, consentânea com o exercício da profissão, portanto, emerge, a meu ver, sim, a responsabilidade do Estado pelos ferimentos que lhe foram causados pelas forças de segurança. No entanto, senhor presidente, eu compartilho das preocupações de alguns ministros que me antecederam, como o ministro Cássio Nunes, o ministro Alexandre de Moraes, a própria ministra Rosa Weber, que dizem com razão que nós não adotamos a teoria do risco integral. Nem sempre, quando se consegue fazer uma relação entre a ação do Estado e o dano, nem sempre que esse nexo causal fique evidenciado, surge a responsabilidade do Estado de indenizar. Existem as excludentes, como já foi dito aqui, que são exatamente a culpa exclusiva da vítima, os casos fortuitos, os casos de força maior. Portanto, não há essa tese, não agasalhamos a tese do risco integral, risco administrativo integral. Eu fiquei extremamente sensibilizado com as palavras do eminente ministro Cássio Nunes e tenho a impressão, tenho para mim, que elas foram, de certa maneira, secundadas pela ministra Rosa Weber, no sentido de que não seria conveniente fazermos aqui um nexo entre o exercício de uma determinada profissão e a obrigação do Estado de indenizar. Eu vejo que, na tese proposta pelo eminente relator, faz-se alusão ao profissional de imprensa. Quem é o profissional de imprensa? É só aquele que tem carteira assinada com algum jornal ou algum veículo de grande expressão? Ou é o freelancer também? Ou é aquele que trabalha para algum blog e, com o seu celular, comparece a algum evento e tira fotos? Este também é um profissional da imprensa? É um repórter fotográfico? De outra parte, existem outros profissionais presentes também em eventos dessa natureza, como, por exemplo, os profissionais de limpeza, os profissionais de saúde. Esses também estariam cobertos pelo simples fato de exercerem uma determinada profissão, por este seguro universal a que aludiu o ministro Cássio Nunes. Então, senhor presidente, eu, expressando esta minha preocupação com a tese, especialmente a partir deste voto mais incisivo agora apresentado pelo ministro Cássio Nunes, eu conheço do recurso, dou provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido, afastar também a culpa exclusiva da vítima e declarar que o Estado, sim, é responsável pelo dano causado. No entanto, vou me reservar para depois me manifestar de forma mais vertical sobre a tese, se eventualmente este resultado prevalecer. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Passa a palavra agora à sua excelência, o ministro Gilmar Mendes. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhora secretária. Eu digo o seguinte, presidente, fazendo um breve resumo do meu voto. Cito o RE 130.764, da relatoria do ministro
Moreira Alves, em que Sua Excelência dizia: observo finalmente que, como é a esta Corte que cabe com exclusividade em grau de jurisdição extraordinária dizer da contrariedade ou não de dispositivo constitucional para se saber se ocorre ou não a responsabilidade objetiva do Estado prevista na Constituição, é indispensável qualificar juridicamente os fatos tidos como certos pelo acórdão recorrido para se apurar se se verificam ou não os requisitos dessa responsabilidade e, em consequência, se há ou não a incidência da norma constitucional. Essa é uma decisão da primeira turma no RE já referido, 130.764, DJ de 7/8/92. Em caso, digo eu, pode-se alegar a existência de múltiplas causas concomitantes para a ocorrência do evento danoso, quais sejam ocorrência de manifestação paredista, que apesar de inicialmente ser pacífica, transformou-se em violenta com arremesso de pedras e objetos na direção dos agentes estatais, entrando em confronto com a polícia militar. Interrupção de vias públicas, situação de conflagração de uma verdadeira batalha campal, estando de um lado os manifestantes e de outra a polícia, com a participação de jornalistas, fotógrafos e demais profissionais de imprensa como espectadores. Situações essas que configuram um risco iminente que demanda intervenção imediata das autoridades públicas e não configura, em tese, ato ilícito. Aqui eu considero importante afirmar que do que se extrai dos documentos dos autos, o fato ocorreu em 18/5/2000, mas consta desde a exordial como sendo datado de 18/5/2003, assim como no acórdão recorrido, de maneira que poderia configurar envolvimento de fatos e provas e rediscutir a data do evento danoso, por ser incabível tal revisão ou em sede de recurso extraordinário. A razão pela qual, também aqui me parece irrelevante, deve ser considerada a data que consta do acórdão. A questão só seria relevante para saber se se aplicaria aqui o Código Civil anterior ou o Código Civil de 2002. E aí eu repasso, então, essas questões e vou já aos pontos finais, dizendo o seguinte: a culpa exclusiva da vítima, que foi reconhecida pelo Tribunal ACOR, somente se configura quando esta deva ser considerada responsável diretamente pelo acontecimento danoso, apta a romper o nexo de causalidade, quando, por exemplo, ao ver a arma não letal sendo preparada para ser disparada, a vítima se colocasse ao alcance da mira daquela, jogando-se na direção ou permanecendo consciente e voluntariamente na linha de tiro. No acórdão recorrido, consta que, apesar de considerar ter sido a bala de borracha disparada por policial a causa eficiente do infortúnio, entendeu o relator que as circunstâncias em que os fatos ocorreram não autorizam a indenização por responsabilidade imputada ao ente público, ao argumento de que aquele fato decorreu do estrito dever, do estrito cumprimento do dever legal de polícia militar, além do que o autor colocou-se em quadro no qual se pode afirmar-se dele a culpa exclusiva do lamentável episódio do qual foi vítima. E eu transcrevo, então, os principais fundamentos dessa conclusão. E digo o seguinte: sobre essa presunção contida no acórdão recorrido, no sentido de o autor recorrente se colocar em situação de risco ou de perigo que sai inerente à sua profissão, esta Corte dispõe de um precedente lapidar da lavra do ministro Vitor Nunes, cuja ementa descreve: responsabilidade civil, simples presunção que não configura culpa exclusiva da vítima. RE 33065 da relatoria do ministro Vitor Nunes, segunda turma, DJ de 1/2/65. De pronto afirmo que não considero restar presente situação configuradora de culpa da vítima na atitude do autor de permanecer no local conflagrado, tal como já foi consagrado nos precedentes a partir do voto
nos votos precedentes, a partir do voto do ministro Marco Aurélio, do ministro Alexandre de Moraes e dos demais colegas. Haja vista que estava exercendo seu trabalho jornalístico de registrar as cenas fotográficas da manifestação em curso e da repressão policial. Tais fatos eram notícias e necessitavam ser registrados sob o olhar da câmera do fotógrafo, que estava escalado para fazer a cobertura jornalística daquele movimento paredista. Aqui calha mencionar que tal conclusão não configura, como já assentei a partir do precedente da relatoria do ministro Moreira Alves, não configura revolvimento fático probatório inadmitido em sede de apelo extremo, nos termos da súmula 279 desta Corte, mas mera requalificação ou reanálise jurídica dos elementos que constam dos autos, com o panorama fático probatório descrito pelo acórdão recorrido, reenquadramento jurídico dos fatos, o qual é sabidamente admissível nesta Corte, e eu cito, então, os vários precedentes. E, por isso, estou concluindo dizendo que não considero que o simples exercício da profissão de jornalista fotográfico, pelo fato da vítima permanecer no local conflituoso entre manifestantes e a polícia, seja possível daí extrair culpa exclusiva da vítima para a ocorrência do evento danoso, sob pena de se partir para a simples presunção odiosa e manifestamente inconstitucional, na linha do assentado pelo precedente da relatoria do ministro Vitor Nunes. De outro lado, a segunda situação, culpa pelo perigo em si, apresenta-se quando a vítima tenha participado de atos ilícitos que desaguassem na resposta estatal de uso de arma não letal, bala de borracha. Ou seja, caso estivesse descrito no acórdão recorrido que ela participou da manifestação ou arremessou pedras ou objetos na direção da polícia. Situação esta que foi expressamente afastada pelo relator do acórdão recorrido. Sendo assim, descartando qualquer incitação ou participação do repórter fotográfico na manifestação paredista não pacífica, a doutrina entende que não está configurada a culpa daquele pelo surgimento do perigo, razão pela qual aplica-se o disposto no artigo 929 do Código Civil. O autor do dano tem o dever de reparar a vítima, ainda que seu ato seja considerado lícito. Portanto, presidente, nessa linha, eu estou acompanhando os votos no sentido de dar provimento ao recurso. Também eu vou aguardar a definição das teses para, então, encaminhar o voto no sentido de subscrever uma das teses propostas. Mas estou dando provimento ao recurso, como já fizeram alguns colegas. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Cabe a mim o último voto. Todos os meus colegas que me antecederam analisaram o tema sob o ângulo da responsabilidade civil, que, evidentemente, nós temos que inserir esse tema na conclusão. Entretanto, aqui nós estamos diante de um caso muito interessante da liberdade de imprensa. E a liberdade de imprensa, ela é assegurada na Constituição Federal, mas se não houver garantias para o exercício dessa liberdade, ela subjaz como letra morta no papel. Então, além da dimensão, digamos assim, defensiva da liberdade de imprensa, tem de haver também a dimensão protetiva que assegure o exercício dessa liberdade de imprensa. Normalmente, nesses eventos, a imprensa ela testemunha se há exercícios regulares de direito ou abuso de direito. Então, é muito importante a presença da imprensa nesses eventos, porquanto ela representa, vamos dizer assim, um dos pilares da democracia, na medida em que essa liberdade constitui pressuposto básico desse regime político. Por outro lado, exatamente à luz da democracia, que a Constituição Federal assegura a todos os lesados, pelos agentes públicos, o direito de obter a reparação do dano, porque estabelece a responsabilidade objetiva do Estado.
O que é a responsabilidade objetiva do Estado? É uma responsabilidade que não se indaga a culpa. Não há necessidade de se indagar a culpa. Basta a conduta do agente, o dano causado e o nexo de causalidade. O que houve na espécie? Um policial, no afã de conter uma manifestação democrática, disparou uma bala de borracha que causou lesão definitiva, permanente, nos olhos de um jornalista, que normalmente são identificados ou por coletes ou por determinadas credenciais. Então, é absolutamente inegável, nesse caso, a responsabilidade objetiva. Essa dimensão protetiva, hoje, ela vem sendo a dimensão protetiva da liberdade de imprensa, e o caso aqui conclama que se especule sobre isso, ela vem muito bem enunciada pelo professor Owen Fiss na sua obra A Ironia da Liberdade de Expressão, traduzida pelo professor Gustavo Birenbaum e Caromar da Silva Pereira, e também pelo professor Daniel Sarmento, no seu texto Liberdade de Expressão, Pluralismo e o Papel Promocional do Estado. Por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes também citou uma questão muito importante, que é essa utilização de armas não letais. Hoje fala-se em torno dessas armas não letais em segurança cidadã. E tanto a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a ONU e vários documentos transnacionais, eles determinam que o uso dessas armas não letais sejam manejados por pessoas com alta capacitação. Os documentos transnacionais a que eu tive oportunidade de ler são todos eles versantes sobre armas não letais, onde eles recomendam que, efetivamente, é preciso que haja muita cautela e capacitação. Até no artigo 13 do Pacto São José da Costa Rica e também nos princípios básicos sobre o uso das forças e armas da ONU de 1990, se estabelece o aperfeiçoamento de armas incapacitantes não letais para uso nas situações adequadas, com o propósito de limitar cada vez mais a aplicação de meios capazes de causar morte ou ferimento às pessoas. E o que houve em caso aqui? Houve um ferimento gravíssimo. Eu também destaco sobre essa segurança cidadã um texto de extrema importância de Leonanda Musumeci, Entre o Grito e o Tiro, Polícia, Democracia e Armas Menos Letais. Com esse acréscimo que o ministro Alexandre trouxe, de que há uma diretiva no sentido de que essas armas sejam disparadas numa parte do corpo que não gere lesão permanente, sem prejuízo de também dar razão ao ministro Luiz Roberto Barroso, que às vezes uma arma não letal da cintura para baixo causa uma lesão gravissimamente permanente e que pode levar a problemas psicológicos gravíssimos. Então, eu verifico aqui, conduta do agente, dano causado, nexo de causalidade, exercício da liberdade de imprensa que tem de ser protegido. A responsabilidade aqui ela é absolutamente inequívoca. Aqui, o acréscimo que o acórdão fez da culpa exclusiva da vítima, isso ocorre em casos raríssimos. Por exemplo, se a vítima tivesse passado da linha determinada pela polícia para aquela manifestação pública. Mas aqui não, aqui houve o atingimento de um profissional que estava exercendo a sua função, que tem a eminência de uma liberdade consagrada constitucionalmente e que foi atingido por uma bala disparada pelo Estado. Assim como a liberdade de imprensa é um dos pilares da democracia, a responsabilidade objetiva do Estado também é um dos pilares da democracia, porque a responsabilidade objetiva significa a repartição de ônus por toda a sociedade em razão de atos praticados pela administração pública. Por esses fundamentos, então, depois dos votos brilhantíssimos que me antecederam, eu também, evidentemente, acompanho o voto do eminente relator no sentido de negar provimento, não é? Dar provimento ao recurso.
E agora, então, nós temos algumas teses para chegarmos a uma conclusão a conclusão do colegiado para que sejamos adstritos à responsabilidade civil do Estado que não gere uma amplitude capaz de criar, digamos assim, um dano marginal com essa decisão. Então, o ministro Marco Aurélio, Sua Excelência, o relator, propôs a seguinte tese, e se eu gostaria, ministro Marco Aurélio, que, se não for fidedigna, que Vossa Excelência corrija imediatamente. Então, Vossa Excelência propôs viola o direito ao exercício profissional, o direito e dever de informar, conclusão sobre a culpa exclusiva de profissional da imprensa que, ao realizar cobertura jornalística de manifestação pública, é ferido... Perdemos o áudio, presidente. Perdemos o áudio. Perdemos o áudio. Um momentinho que eu vou ter... Recuperou agora? Não. O presidente está boicotando a participação de Vossa Excelência. A minha liberdade de votar. Eu vou mexer aqui. Espera aí. Não é aqui? Agora me ouve? Não, agora não. Me ouvem agora? Não? Mas não estava. O áudio do computador está desligado. Um minuto. Não pode. Foi problema no sistema lá. Eles não estão conseguindo voltar. Como é que a gente avisa que foi no sistema? Acho que o senhor consegue conversar com eles aqui, se eu tirar o áudio. Vamos conversar por aqui.